Olá, muito bem-vindo ao canal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você compartilhar, se inscrever, comentar e deixar o seu like. Nós temos feito edições especiais com os candidatos a vice-prefeito. Diretamente do estúdio jornalista Mauro Nóbrega, hoje é dia de Leonardo Ernesto Rocco Felipe, o Léo Rocco. Ele é candidato a vice-prefeito de Nídia Malta. Nós vamos à abertura e retornamos. Léo Rocco, muito obrigado por você aceitar o nosso convite e vir aqui para a gente conversar. Eu que agradeço, Badu. É um prazer enorme estar aqui, porque, como eu te disse no bate-papo anterior, eu acompanho o seu programa. Acho que é um programa muito importante para a nossa cidade, de registro histórico mesmo das pessoas que passaram por aqui. Então, poder estar aqui hoje é muito especial para mim. Muito obrigado. Como é que está a campanha? É sempre um desafio a campanha eleitoral, né? Porque todo ano, toda eleição é uma conjuntura diferente, a gente precisa se adaptar, coisas novas acabam surgindo. Então, a gente tem que sempre estar se adaptando. E a nossa equipe está bastante focada em trabalhar junto mesmo do processo. E tem sido uma experiência bem legal, sabe? Trabalhar com a doutora tem sido muito leve. E eu tenho gostado muito do processo porque, de fato, tem sido muito tranquilo para nós. Quando a Nídia esteve aqui, ela fez segredo do candidato a vice. No dia seguinte, eu vi uma foto dela com o Marquinhos. O que houve? Por que o Marquinhos saiu, ou não quis, ou não deu certo? Sim, o que aconteceu foi o seguinte: nós chegamos até a oficializar o nome do Marco como candidato a vice. Inclusive, eu participei da articulação para que ele fosse o candidato a vice, e a gente deu a possibilidade dele escolher o partido que ele queria ser candidato. Né? Como a gente tem a federação que conta com o Partido dos Trabalhadores, com o Partido Verde, e temos também a Rede Sustentabilidade, nós deixamos em aberto para ele escolher. Ele escolheu o Partido Verde, então inicialmente nós sairíamos com uma chapa pura. Até então tudo certo, a gente estava conseguindo também fazer uma construção bem bacana, ele tem também uma energia muito boa, né? Quem conhece sabe. Mas aí por motivos pessoais ele acabou declinando do convite no meio do processo, e a gente teve que fazer uma substituição. E respeitando, obviamente, a escolha dele, a gente trocou, né, e continua junto com ele, e ele continua junto conosco na campanha, apoiando da forma que ele pode. Mas você seria candidato, de qualquer forma, seria candidato a vereador, por exemplo? Não, ou não? Não. Você foi encontrado? Olha, achado? Não, na eleição passada, eu fui candidato a vereador. Eu fui o candidato a vereador mais jovem da eleição de 2020. Tinha aqui 15 anos? Não. 16. Tinha 19. E nessa eleição, por ter passado pelo processo de ser candidato, é muito dificultoso se ser candidato a vereador, sem recursos, cidade pequena e tudo mais. Eu decidi que nessa eleição eu não seria candidato, nem a vereador, nem nada. E como que seria a minha contribuição no processo? A gente tinha um candidato que era o Sérgio. Sim. Né? Então eu estava junto com o Sérgio, apoiando o Sérgio no grupo de apoio, no marketing, enfim. E minha ideia foi permanecer. Tanto que quando houve a retirada da candidatura do Sérgio, a gente só migrou o grupo. Eu fui agregado ao grupo de trabalho de comunicação da doutora Nídia, e a gente continuou trabalhando junto. Então, de princípio, eu só ia estar no grupo de apoio mesmo, assim, para carregar o piano. E, no fim, agora vai tocar. E, no fim, vamos tocar o piano juntos, né? Foi até engraçado essa mudança, mas foi muito bom também para mim. E, enfim, é uma experiência muito bacana. O número de vereadores, tem bastante? Está tudo certo? Nós temos 18 candidatos a vereador. Temos os 12, a chapa completa na federação, né? Que a federação, como eu disse, toda eleição muda, né? Então, nesse ano, nós temos a novidade, que é a novidade da federação. Então, os partidos, eles agem como se fosse um só. Tá, então PV, PT... Então, o PV e o PT são um
na federação. Tá. Nós só podemos lançar 12 candidatos e não 24, como foi no pleito anterior. Entendi. Então, nós lançamos os 12, né? A gente fez uma construção ali tão bacana que a gente lançou 6 pelo Partido dos Trabalhadores e 6 pelo Partido Verde, para dar espaço para os dois times. Sei. E na rede nós tivemos um pequeno entrave ali, e tivemos daí também 6 candidatos, perdemos alguns, e aí por conta da cláusula de gênero, né, que a gente precisa ter a cota mínima de gênero, a gente acabou tendo dificuldade ali para cumprir, e aí a gente lançou a chapa com 6 candidatos. Então são quantas mulheres e... Na rede nós estamos com 4 homens e 2 mulheres. E o resto também. E daí no Partido Verde, no Partido Verde nós temos majoritariamente mulheres. Nós temos acho que só 2 homens, 3 homens no Partido Verde. E no PT nós temos 4 homens e 2 mulheres. Tá, eu tenho visto vocês nas ruas, pessoal de vocês, fazendo a campanha. Como é que está a receptividade? Olha, nós não tivemos, Badu, até o momento, nenhum episódio assim de rejeição de pegar o material ou de xingar, como acontece com campanhas, né, normalmente. As pessoas são muito respeitosas, eu fico muito feliz que a nossa cidade é sempre muito acolhedora. Ainda bem, né? Ainda bem, então as pessoas elas são sempre muito respeitosas, elas pegam o material, a gente quando tem a oportunidade de conversar e as pessoas às vezes não sabem que a doutora é candidata, ficam felizes, então a gente vai agregando a pessoa, então tem sido uma experiência bem bacana. Como a nossa campanha não tem tantos recursos assim, e os nossos recursos que são do fundo eleitoral chegaram tarde, a gente acabou tendo que sair depois, né? Assim, no processo de material, impulsionamento nós não fizemos ainda, né? Então, equipe de rua agora que nós conseguimos contratar. Então, é um processo que nós estamos caminhando aos poucos, mas a recepção tem sido muito bacana. Eu tenho visto que vocês têm trabalhado bastante, principalmente nos principais entornos da cidade, né? Nas esquinas, nas rotatórias e coisa e tal. Eu tenho visto principalmente gente conhecida, né? De outros carnavais, Sim. ou melhor, de outras eleições, né? Exatamente. Agora, pesquisa, vocês têm feito pesquisa? Nós não fizemos pesquisa, porque como eu disse, os recursos do fundo chegaram muito tarde, então isso acabou prejudicando bastante. E nós tínhamos outras prioridades na hora de empenhar esses recursos que chegaram tarde. Então, nós não fizemos pesquisa. Está previsto mais uma parcela do fundo para chegar. Então, pode ser que a gente faça, mas nós não fizemos pesquisa. E não é difícil você trabalhar sem saber exatamente onde vocês estão? É um desafio, porque daí você não tem como tatear. Porque a pesquisa... ela é importante porque daí você consegue saber exatamente, cruzando os dados, qual faixa de idade aquele eleitor tem mais simpatia pela nossa candidatura, em quais bairros as pessoas estão mais indecisas. Então, acaba que a gente tem essa dificuldade. E, às vezes, pesquisas de outros grupos vazam, né? Como foi o caso dessa semana, que vazaram acho que 2, 3 pesquisas. Então a gente dá uma olhada também, obviamente que não considerando como 100% de verdade, porque os números podem ser manipulados, ainda mais que as pesquisas nenhuma foram registradas, então não dá para confiar 100%. Pesquisa é o que a gente fazia. Exato, né? Então é difícil. Mas ainda assim é uma dificuldade, é um tiro no escuro. Realmente, você tem razão, mas é o tipo da coisa, se esse dinheiro, se essa verba tivesse chegado antes, vocês poderiam ter contratado o Instituto e feito uma pesquisa para saber exatamente, porque isso daí anima. Exatamente. Independentemente da posição, anima. Ou precisamos trabalhar mais, ou precisamos trabalhar desse jeito, ou mais, ou menos. Tá bom assim, sabe? Sim. Eu acho que seria mais ou menos isso. Eu concordo com você. O que nós fizemos no sentido de até ouvir as demandas da população, mas aí, de fato, como nós não temos a pesquisa, fica um pouco no achômetro, é um material que vai sair essa semana, que inclusive nós preparamos com muito carinho, que são as propostas voltadas exclusivamente para aquele tema. Então, por exemplo, nós tivemos nas últimas semanas casos de violência contra a mulher.
Então, nós fizemos um panfleto específico com propostas para as mulheres, voltado para a segurança das mulheres, que nós vamos distribuir. A saúde é uma coisa que sempre está em alta, as pessoas estão sempre reclamando, que é também um calcanhar de Aquiles da administração. De todas. De todas as administrações. O problema é nacional. Exatamente. Então, nós vamos fazer também da educação e da segurança pública, que são o que as pessoas mais sentem, né? Isso também é a nível nacional. Mas segurança pública o que, por exemplo? As pessoas, elas se sentem inseguras às vezes, né, Badu? Principalmente nessa questão da segurança da mulher. Então, é um tópico duplo, né? O que eu acho, sobre a segurança da mulher, a mulher se sente ameaçada, faz um boletim, faz uma queixa policial, vai para o judiciário estipula um espaço para o sujeito chegar. Não adianta nada. Como é que é isso mesmo, Murilo? É a medida protetiva. A medida protetiva e estabelece uma distância. A única distância que ele tem é passar essa distância e machucar, ferir ou matar a mulher. Não adianta nada. Então é difícil você tratar desse assunto. Agora, a principal causa que o seu partido, que os seus partidos, que você e a doutora Nídia vão pegar firme, qual que é? A saúde, que é sempre o tópico principal. E a saúde, ela é um tópico muito importante para nós, porque a doutora Nídia, que é dentista, e a vida toda trabalhou no SUS, né, foi responsável por implantar, inclusive, o protocolo, né, de saúde bucal no SUS, lá no governo do Léo, aqui na cidade. Ela que acompanhou isso, e também usuária do SUS, nós todos usuários do SUS, é algo que é muito importante para nós. E a saúde, principalmente, porque é questão de salvar vidas, né? Você tem plano de saúde? Eu? Não. Eu também não tenho. O meu plano de saúde é SUS. Eu quero ser bem atendido no SUS. Exatamente. Não é? Eu quero chegar nos postos e ser encaminhado para algum lugar que resolva o meu problema. É essa a ideia também de vocês, não é? É essa a ideia. A nossa ideia é que o tratamento com o paciente, com o cidadão, seja um tratamento humanizado, que é o que acaba faltando. A gente acredita, Badu, que a estratégia de saúde da família, ela é fundamental para a gente tratar principalmente na prevenção, porque nós temos os agentes comunitários de saúde, né, que inclusive teve aquele problema que foram todos dispensados, depois contratados de novo, eles não estão recebendo inclusive um salário decente e nem aquela taxa a mais por estar exposto a risco, eu acho que é a insalubridade. Inclusive lá no Jardim Vante, todos os agentes pegaram dengue ou pegaram Covid nas épocas, porque é uma profissão que está exposta ao risco, claro, né? Então, a nossa ideia é trabalhar de várias frentes. Com os agentes de saúde, dando a valorização necessária para que eles possam trabalhar melhor e ampliando as equipes. Lá no Jardim Vante, você sabe, o bairro é muito grande e nós temos o Jequitibá, os bairros adjacentes. É uma equipe, se eu não me engano, com 6 profissionais. Tudo isso? Tudo isso. E aí, muitas vezes, acabam ficando algumas áreas desatendidas, né? E uma outra causa, que é um outro problema que a gente precisa resolver, é a questão do médico mesmo, da família, né? Porque eu não sei aqui na sua região como que é, mas a gente que marca consulta para cada 2 meses para renovar uma receita, uma consulta de rotina, cada vez que você volta, o médico é outro. E a questão é justamente o médico criar vínculo com a pessoa, né? Criar vínculo com a família, entender a realidade. E se cada 1 mês você troca o médico, como é que você faz essa criação de vínculo, né? E estabelece essa relação? Não é possível. Mas aí precisa ver de um modo geral, né, Léo? Eu acho que a saúde na cidade, porque todos os candidatos que aqui vieram, o tópico principal é saúde, não é? Todo mundo fala da saúde, porque a saúde precisa melhorar. Mas todo mundo tem um jeito para melhorar a saúde. Só que, quando estão lá, não resolvem. Esse é o problema. Faltam médicos, tá? Não, nós vamos buscar porque existem médicos. Onde? Quanto?
dinheiro vai ter. Né? Porto Feliz hoje está... O orçamento de Porto Feliz está equivalendo a uma cidade de 120 mil habitantes. Muito bom, por sinal, um Não é? orçamento muito bom. Então, bem localizado, bem estruturado economicamente. Eu acho que poderia fazer coisa melhor. Mas eu não sei se não deu tempo, ou eu não sei se depois caiu a ficha. Eu não sei o que existe na saúde. Parece que existe lá um feitiço. Acho que não é possível que ninguém acerte a saúde. Agora, se vocês ganharem, não é? Vocês vão realmente não só modernizar, mas revolucionar a saúde. Começando nos postos. Como é que seria esse atendimento nos postos? Com certeza, Badu. Nós entendemos que o posto de saúde, ele é a porta de entrada do atendimento médico, né? Então, o principal é a prevenção. A maioria dos tratamentos que a gente tem no pronto-socorro, antes era na Santa Casa, são tratamentos que dava para ser evitados, né? Então, se a gente consegue fazer esse acompanhamento com o agente de saúde, com o médico, com a equipe acompanhando, a gente já consegue eliminar uma causa do problema. Outro problema muito latente é a questão da saúde bucal. Né? Lá no posto do Jardim Vante, por exemplo, a gente tem o dentista atendendo e aí a agenda nunca está aberta, você tem que sempre ir na emergência. E aí, na emergência, você só vai quando está com dor, né? Então, ou para perder o dente. Ou para perder o dente, exatamente. Então, a gente precisa, como eu disse, pensar nesses meios de prevenção e de humanização do serviço para que a pessoa não precise nem chegar no pronto-socorro. E quando chegar no pronto-socorro, a gente ter os médicos preparados para atender, a gente ter os equipamentos todos funcionando, né? Agora teve essa questão de mudança do prédio, né? Então, pelo que eu vi, parece que o laboratório ainda está lá embaixo, então tem que ficar vai e volta, umas coisas assim. Então, a gente precisa avaliar com calma como que nós vamos fazer para resolver, para que o paciente não sofra, não precisa ficar 2, 3, 4, 5, 6 horas aguardando, né, para resolver um problema que às vezes é muito simples. Pois é, mas na teoria você não acha meio utópico? Soa utópico. Soa utópico, mas... Então, teoricamente é utópico, na prática... Não, soa utópico porque as pessoas às vezes elas estão cansadas de ouvir proposta, mais do mesmo, né? Tá sempre ouvindo, não, nós vamos melhorar. E aí é simples, é só você pegar os programas de governo dos últimos prefeitos que foram eleitos, né, e você fazer uma análise do que está em vigor até hoje, né? Por exemplo? Por exemplo, no governo do Cássio, que foi eleito já em 2016, previa já a telemedicina, que até hoje, eu que sou usuário do SUS também, nunca vi a telemedicina funcionar. Aquela história velha de, você vai agendar a sua consulta na palma da sua mão... É historinha antiga, né? Então, as pessoas elas ficam cansadas de ouvir propostas. Mas a gente não pode deixar de falar, porque são coisas que dá para fazer. E aí, se a gente deixa de falar, a gente deixa de acreditar e as coisas deixam de acontecer. Tá, então, precisamos realmente entrar na teoria para partir para a prática, é isso? Eu acredito que sim. Quando a gente assumir a prefeitura no ano que vem, nós vamos fazer um estudo de caso bem grande para poder, de fato, entender os problemas a fundo de como resolvê-los e, principalmente, nós queremos governar junto com a população. Então, como é que é isso? Ouvindo as pessoas. A gente tem hoje vários conselhos que foram desmontados, né? Tem o Conselho da Cultura, que as pessoas foram eleitas e não foram nomeadas. Tem o Conselho do Meio Ambiente, enfim. Os conselhos são um meio, mas a gente pode fazer conferências. Tem um projeto muito interessante que eu gosto muito e que é de autoria do professor Miguel Arcanjo, que é o Prefeitura nos Bairros. Eu acho esse projeto, Badu, fantástico, porque a gente leva a estrutura da prefeitura no bairro. E uma dessas estruturas é justamente o gabinete da prefeita, enfim, a ouvidoria. É trabalhar o dia lá. É você trabalhar o dia lá e as pessoas saberem que a prefeitura está trabalhando, porque às vezes fica uma distância muito grande entre o poder público e a população. Então, quando você passa a ouvir a população, as coisas elas mudam de figura, porque daí as pessoas elas se sentem parte da transformação.
quando elas constroem juntos, né? E não quando nós, enquanto administração, construímos por elas, mas construímos com elas. É isso interessante. Uma coisa difícil também é que cada um que chegar para reclamar ou para reivindicar algum direito, você vai fazer uma tabela enorme. Quer dizer, cada um vai ter uma coisa. Como é que vai juntar tudo isso daí? Vai na base da maioria, você fica desse lado, você fica Não dá, é muito difícil, Léo. É difícil, Badu, mas a gente precisa fazer um exercício de ouvir o cidadão ou para receber... De qualquer forma, para receber aquela demanda dele e para a gente estudar a melhor forma de poder atender ela. Porque se o cidadão ele está procurando a prefeitura para reclamar de alguma coisa, a gente precisa ver uma forma de ajudar ele. Afinal de contas, ele paga imposto, né? Ele vota nas eleições, ele escolhe os seus representantes, então a gente precisa de alguma forma devolver isso para a população, né? Então a lista pode ser gigantesca, como eu imagino que já seja, né? A prefeitura tem hoje um serviço muito bacana, que é o de você enviar os seus protocolos agora de forma online, né? Via um doc. Então você abre lá, você manda a sua demanda, a sua reclamação. Eu tenho vários protocolos que estão abertos até hoje, aguardando resolução, que eu acho que eu vou conseguir resolver só no ano que vem, quando a gente entrar na prefeitura. Mas ainda assim eles estão salvos lá. E assim sucessivamente, a gente tem que ter esse registro. Estão salvos onde? Você diz esses registros no doc? Eles estão salvos, acredito eu que na nuvem, porque tudo digital. Então, mesmo que vocês não ganhem, o outro já sabe pelo menos onde já estão. Já sabe, né? Todas as reivindicações que eu fiz, você pode fazer, e todo cidadão que vai nos assistir depois, está em casa, ele pode mandar reclamação, pode falar com a prefeitura, olha, tem um buraco aqui na minha rua, preciso da resolução desse problema. Isso vai ser enviado lá e a prefeitura tem que dar uma resposta. O que você acha da ouvidoria? A ouvidoria está incorporada nesse serviço do Undoc, né? Então, eu gosto muito desse serviço Undoc porque a gente consegue ver o andamento das coisas. Então, se eu mando, por exemplo, uma reclamação de um ponto de ônibus quebrado, ele vai para a ouvidoria. Aí o ouvidor vai pegar essa demanda e vai repassar para os setores. E aí eu consigo ver exatamente qual servidor acessou e qual foi a resposta que, porventura, ele possa ter dado. A ouvidoria tem trabalhado bastante, né, pelo que a gente pode acompanhar, no sentido de dar vazão às reclamações, mas eu tenho sentido falta daquele relatório anual. Eu não vi mais o relatório anual da ouvidoria que antes a gente tinha, né? Eu não sei se você lembra disso, a gente tinha um relatório, acho que no primeiro ano do governo Cássio, acho que ainda teve, mas compilando mesmo, olha, nós tivemos 200 reclamações de poda de árvore, 150 disso. Enfim, é importante mesmo para a gente poder acompanhar, né? Você sabe o número de eleitores em Porto Feliz? De cabeça não, mas eu acredito que esteja na casa dos 40 mil, não é? Passa um pouquinho, mas você sabe o que é difícil? É o número de abstenções. Sim. Brancos e nulos. Exatamente. Nós temos mais de 40 mil eleitores, mas aí você pode chutar que 25 mil, pelo menos, será o número de eleitores realmente para votar, que vão votar. Você acha que você conseguiria, o seu partido, a doutora Nídia, fazer com que o número de abstenções diminua, o número de votos em branco diminua? Isso é um desafio, Badu, em todas as eleições, seja a nível municipal, estadual ou federal. E a cada ano que passa, o número das abstenções ela aumenta, né? Isso prova que as pessoas elas estão descontentes com a política. É aquilo que eu acabei de falar. As pessoas elas estão cansadas das propostas serem repetidas e serem sempre as mesmas, né? E acabar que elas nunca saem do papel, de forma geral. Então as pessoas se descontentam, não vão votar. Como eu disse no início, a gente tem feito uma campanha muito pé no chão, conversando com as pessoas. A gente tem conversado com muitos idosos que falam, olha, eu não preciso mais votar, né? Porque eu voto a partir de certa idade, de 71, ele é facultativo. Então, você não é obrigado a votar, não tem problema, mas você pode ainda exercer o seu direito de cidadania.
Inclusive, eu recebi uma matéria hoje que o comparecimento às urnas dos idosos vai servir como prova de vida. Então, você consegue fazer 2 serviços. É um jeito de levar o idoso. É um jeito de levar o idoso. Então, nós temos encontrado idosos, por exemplo, que dizem, olha, eu não ia votar, mas vou votar. Então, é um desafio, mas a gente precisa passar por ele, né? Sempre conversando com as pessoas e mostrando que Porto Feliz pode mais. Se você, na sua opinião, Porto Feliz mudou bastante nos últimos anos? Com certeza. Mudou para melhor ou para pior? Para melhor, com certeza. Principalmente porque a gente vem numa cidade que a arrecadação cresceu muito, né? E essa arrecadação, ela não é uma coisa que cresceu da noite para o dia. É um processo já mais antigo. Inclusive, fruto de um trabalho realizado previamente, né? Quando o PT governou essa cidade, lá de 2005 até 2012, o meu partido, a nossa administração fez muita coisa pela cidade, que possibilitou com que a arrecadação fosse maior agora. Eu estava fazendo uma pesquisa, porque eu sei que você é bem exigente aqui com seus entrevistados, e aí eu estava dando uma olhada nessa questão dos orçamentos, que eles são importantes. E eu levei um susto muito grande, porque em 2005, no primeiro ano de governo do PT, o orçamento era 33 milhões, aproximadamente. E o que você faz com 33 milhões? Para a gente, cidadão comum, 33 milhões é muito dinheiro. Mas para uma prefeitura, não é nada, né? E quando nós deixamos o governo lá em 2012, o orçamento já era 107 milhões. Então, foi um crescimento ali de 224%, né? Teve a questão de indústrias que vieram, a própria Fazenda Boa Vista que teve ali o seu start durante esse período, né? Aí veio o governo Levi, que daí a arrecadação cresceu só 26%, se eu não me engano, mas aí foi um momento muito difícil para o Levi governar, porque era um momento de crise econômica, de baixa arrecadação, então foi um desafio para ele, a gente que acompanha a política sabe disso, né? E agora vem o governo do Dr. Cássio, que já pegou a prefeitura com uma arrecadação bem superior, já acima de 170 milhões. Mas tinha dívida também. Olha, quanto é essa dívida? 60 milhões. Porque pelo levantamento feito, inclusive pela tribuna, logo depois que Levi perdeu a eleição e foi feita a transição, a dívida deixada pelo Levi para o Cássio foi 12 milhões. Ninguém vai saber, na verdade, se faz esse tipo de levantamento, mas a gente nunca vai saber exatamente os números corretos. Sim. Não é? Então, um falava de 12, um falava de 20, outro falava de mais, e assim foi. Seja como for, eu acho que quem assume a prefeitura, quem assume o comando do município, vai ter que se virar com a dívida que tiver ou com o superávit. Ou com o superávit, que era onde eu ia chegar. E aí o Cássio já pegou, então, esse crescimento, e aí teve a questão da pandemia, muitas famílias, né, vieram para o Boa Vista, foi o boom, né, do investimento lá, e a arrecadação bombou, né? Mas ainda assim, em comparação com o primeiro ano do governo Cássio e a previsão para o final desse ano, tá na casa do aumento em 184%. Então, nota 184, 224, o da nossa administração, o resultado ainda consegue ser um pouco melhor. Mas não a título de comparação, cada administração tem o seu bônus, né? E nesse ano, pelo que os anos anteriores também tiveram, tem um superávit no final, né? Então, diferente desse governo do Levi, até mesmo do final do governo do PT para a passada do Levi, que sempre fica a mesma conta, geralmente restos a pagar, né, que são coisas que se resolvem, o prefeito seguinte, a prefeita seguinte tem que resolver. O que você acha desses adversários que ficam trocando farpas entre si? É complicado porque... Isso é complicado, é uma palavra que se usa bastante. Eu uso. Eu não tenho prestado muita atenção nesses bordões assim, mas veja bem, eu entendo essa questão das farpas, porque eu já tive desse lado, de dar uma cutucada, de dar uma indireta. Então é gostoso você dar uma cutucada e você provocar
o outro. Eu já fiz muito isso quando eu era mais infantil, mas agora é um outro momento. E na nossa campanha, nós não temos feito isso porque justamente nós temos focado em fazer uma campanha olho no olho, muito voltada em discutir com a população o que vai ser melhor para elas, né? Então, a gente não tem entrado nesse jogo. Se as pessoas querem nos atacar ou trocar farpas, né? Enfim, troquem, mas a gente não vai se meter nisso. Léo, nós temos, não é problema, mas eu acho problema. Aquele contrato que o SAI fez com uma empresa para perfurar, encontrar água e vender para nós mesmos. O que você acha? Está no final. Vocês continuariam ou trariam para o SAI todas essas coisas? Porque é esse o contrato. Terminou o contrato, o SAI adquire tudo. O que você acha? Sim, inclusive... Você acha que deveria, porque foi feito no governo do seu partido? Sim. Veja bem, eu acabei pesquisando e vendo esse contrato, principalmente quando nós tivemos a falta d'água em 2020, que foi um problema muito sério de racionamento numa cidade que tem um aquífero embaixo. Então, eu muito indignado, eu fui olhar aquele contrato para saber se tinha como aumentar o fornecimento de água para o município, porque é inaceitável você não ter água. Foi justo na época de festa, né? Foi muito difícil. Então, eu fui olhar e, se eu não me engano, o contrato, ele vence em 28, né? 2028. Como eu disse para você há poucos instantes, quando nós assumimos a prefeitura, o orçamento era 33 milhões. Com aquele orçamento e com a quantidade de coisas que eram necessárias fazer na cidade, você não consegue fazer tudo. Então, o contrato com a General Water foi necessário, porque o SAI não tinha condições de fazer a perfuração, de fazer a administração desses poços. Então, para aquele momento, eu entendo que ele foi necessário. Talvez tenha sido um contrato muito longo, pode ser. Eu não vou saber dizer para você se está certo ou está errado. Mas, de fato, o contrato ele é importante. Pelo que eu pude ver, o preço ele não é nenhum preço muito alto, é um preço equivalente, então está dentro da norma. Você paga uma base de 300 a 350 mil para essa empresa. Certo. Então, o que a gente precisa fazer, Badu, agora, a partir do momento que chegar próximo do vencimento desse contrato, porque vai ser durante o nosso governo, vai ser de avaliar se o SAI vai ter condições de assumir essa função. Porque quando, ainda no governo Levi, o SAI, enfim, estava sendo tocado, inclusive pelo Adilson, né, filho do seu Erval, o SAI era o primo rico da prefeitura. Sempre foi. Mas, recentemente, parece que deixou de ser, né? Principalmente quando a gente acompanha que tem sido feitas muitas suplementações, né, no orçamento e tudo mais. Então, a gente precisa constatar o que está acontecendo no SAI, né, principalmente para que não seja privatizada, porque nós somos contra a privatização. O SAI é uma empresa nossa, é uma autarquia muito importante. Então, se o SAI tiver condições de fazer essa administração desses poços, né, porque o aquífero está aqui sob os nossos pés, vamos fazer. A gente pode fazer um concurso para contratar novos profissionais para operar essas máquinas, e aí a gente vai ter basicamente uma troca na despesa, né? A gente não vai mais pagar a empresa, mas vai ter um aumento daí no gasto com folha de pagamento, com outras questões. Mas aí a gente vai precisar avaliar com calma. Mas com relação ao contrato, eu sou a favor, porque na época o SAI não tinha condição de fazer as perfurações. E se eu disser para você que tinha? Então, aí Como você disse, sempre foi o primo rico. Na época, se hoje custa 300 mil reais a perfurar um poço, na época que custasse 200, como que o primo rico não tinha condições de perfurar um poço? Foi obrigado. Eu falo isso, já escrevi sobre isso na época da tribuna e estou falando novamente. Eu vou na sua casa, perfuro um poço e vendo água para você. Foi isso que foi feito. Sim. Um contrato longo que não precisava. Foi para o tribunal, foi para o Ministério Público, não deu em nada, está no final, porque foi muito bem feito. Mas eu acho que Porto Feliz não merecia. Isso é problema do SAI.
O SAI tem que ser realmente o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade. Outra coisa, uma coisa que eu não concordo. Porque qualquer coisinha, qualquer estiagem, economize água. Como economize água? Quem joga água fora? Você joga água fora? Ninguém joga. A água não é de graça. Quanto mais eu gastar, mais eu vou pagar. Que economia é essa? Por que economizar água se eu pago? A gente precisa se conscientizar, porque por mais que a gente pague pelo bem, depois que a gente utiliza, ele vai embora. Tá, né? mas eu utilizo, aí é que tá, nessa estiagem, que fazia 50 anos que não acontecia, 50. Aí vai faltar água amanhã a partir de tal hora. O que você fez? Você encheu tudo que se podia de água para você usar. Você economizou o quê? A água que você ia gastar no outro dia, ela foi encheu economizada. tudo. Mas aí, veja bem, isso não é uma tarefa só do cidadão comum. Essa tarefa da estiagem é uma tarefa também do governo de prever sempre o que pode acontecer e o que não pode. A gente tem isso que eu estou falando para você, Léo. Eu acho que o governo tem que prever essas coisas. Exatamente. E não deixar a população na mão. Exato, como foi o que aconteceu quando nós tivemos a questão do racionamento. Exatamente. Mas ainda na questão da General Water, eu não sei falar para você como era a questão do SAI no início do governo do PT. E nem antes, quando era na questão Era o Primo Rico. do Herval. Era o Primo Rico. Porque nem aquela estação de tratamento de água que nós temos ali na Cardoso Pimentel, nós tínhamos. Que é uma coisa muito importante que nós tivemos que fazer, inclusive, com empréstimo. Tudo foi emprestado. Então, veja bem, a gente teve que primeiro fazer essa estrutura. Como é que você dá conta de fazer tudo, Badu? É o que eu te disse, o contrato, eu não... Como você bem disse, foi denunciado, a justiça acompanhou e não viu nenhuma irregularidade, né? Não, eu não digo que exista irregularidade. Não, sim, mas eu digo... A irregularidade, Léo, está em você fazer o contrato. Sim, é o que eu te disse. Talvez o que tenha sido... O que pecaram, o que pesou na mão foi na questão do tempo. Sim. Né? Porque de 2005 até 2028... se for até 2028, se não for até um pouco mais, é muita coisa, né? Então é isso, a gente precisa fazer essa avaliação para entender e para a gente poder assumir esse serviço a partir do momento que o prazo acabar, ou então para fazer uma nova parceria e reajustar o valor e refazer o contrato. Nós não discutimos isso no nosso programa de governo, é o que eu estou te dizendo. Nós vamos sentar, ver isso com calma e ver qual que vai ser o melhor caminho a ser tomado. E aí agora, na questão da falta d'água, o governo tem que prever isso. Então, é o que você disse. O cidadão, ele pode e deve fazer economia porque a água é um bem comum de todos. Mas né? todo mundo economiza água, Léo. Sim, mas aí... Ninguém joga água fora. Você acha que eu vou dormir, abro todas as torneiras? Não é de graça. Perder, exatamente, porque daí pesa no bolso. Mas aí o problema é, para não faltar água, essa questão do uso consciente... Né? Que é o que como nós é que é o uso falando. consciente? O uso consciente é o seguinte, se eu vou lavar o quintal da minha casa com água limpa, com água que eu posso beber, essa água eu não vou poder mais beber. Eu posso coletar a água da máquina de lavar e lavar o chão para repassar. Isso é um uso consciente. Que mais? Eu posso coletar a água da chuva e usar para molhar as plantas. Esse é um outro tipo de uso. Então... Dá descarga uma vez por dia? Não, isso não. Então, assim, tem várias possibilidades, mas o centro da questão é que a prefeitura ela precisa estar pronta para prever esses problemas e deveria ter feito mais poços. Nós temos um aquífero aí que tem água para 300 anos. E não é só para Porto Feliz, para o Brasil todo. Se tivesse, se necessitasse. Bom, vamos deixar para lá. Nós temos o gasto consciente da água, né? Então é o tipo da coisa. Por que não perfurar? Se custa 300 mil reais para você perfurar e vai dizer que o SAI não tem dinheiro, o que não tinha na época, eu não acho verdade. Não acho tanto verdade. que para fazer essa perfuração, parece que a prefeitura teve que fazer um repasse, né? Para fazer emergencialmente a perfuração. Por quê? O que você acha do Avecuia? Precisa de cuidados, né? Mas cuidar hoje cuidar do Avecuia é uma perda de tempo. Você acha? Eu acho. Por quê? Porque uma coisa que me alertou foi quando o Lucas esteve aqui, ele falou que o perigo
da contaminação. Quer dizer, o mundo todo não está usando mais esse tipo de água. Sim. A contaminação, quer dizer, se você usa só aquilo, você fica perdido, aí você fica sem água. Então, por isso, os poços. O Adilson, eu lembro que ele perfilou 5, ele não terminou porque faltou dinheiro por causa de máquina, por causa de um monte de coisa. Mas essa gestão poderia ter feito muito mais e não fez, só fez depois da falta d'água. Exatamente, aí que está o problema e aí que esbarra naquilo que eu te falei, que tem que pensar e prever esses problemas, né? Sim. Na época já do Levi, eu lembro que foram perfurados mesmo vários poços, então o problema poderia ter sido ainda maior. Sim. Tem essa questão sim do AVECUIA, dessa questão da contaminação que você bem falou, e a gente precisa acompanhar também esse processo de água subterrânea, porque nós temos bastante água e nós temos também muitos poços caipiras, né, que são perfurados. Sim. Então a gente precisa fazer um estudo geológico. Eu estudei um pouco de geografia na UFSCar, foi uma experiência muito, muito bacana para mim. Então o estudo geológico do solo ele é fundamental, às vezes, para a gente poder entender ali e ver o que é que está acontecendo, né? Se vocês ganharem, você como vice-prefeito, você vai ter uma atividade ou vai ficar só na sua salinha? A doutora Nídia tem uma ideia que é, inclusive, uma remodelação do gabinete móvel do Marquinhos, inclusive. Ela está com a ideia de fazer o seguinte, da gente equipar um equipamento, enfim, estamos pensando ainda, para o vice-prefeito. E esse equipamento público, ele vai para o bairro justamente para atender as demandas da população, para receber as pessoas que também vão ser atendidos pela prefeita direto na prefeitura, mas eu quero estar com as pessoas nos bairros, quero estar acompanhando as demandas de perto, para poder levar isso depois para a prefeita, para a equipe, poder dar vazão a isso. A minha salinha eu vou querer também, Badu, mas eu vou trabalhar muito nessa gestão para trabalhar junto com a doutora Nídia. Você vai estar na rua. Vou estar na rua. É isso. Secretariado. O secretariado vai ter realmente autonomia ou não? Sem autonomia a gente não consegue construir certas coisas. Eu tenho lembrança de uma época, quando eu estudava ainda na escola Vilma, lá no Jardim Vante, e o cargo de diretor de escola era um cargo de indicação política. Então eu lembro que durante os anos que eu estudei no ensino fundamental, inúmeros diretores passaram por lá. E aí, durante esse processo, o diretor, a equipe pedagógica, não tem condição de implementar um projeto político-pedagógico. Então, sem a autonomia necessária, não dá para você trabalhar decentemente. Aí depois vieram um concurso, né? Agora os diretores, eles são concursados. Na minha avaliação, os nossos futuros secretários já vão assumir sabendo que tem um compromisso. O compromisso é o programa de governo pelo qual as pessoas vão estar aprovando na urna no dia 6 de outubro. Tá, Léo, o secretário vai poder nomear o diretor, o adjunto do diretor, ou vai ser através do prefeito ou da prefeita? Aí a gente vai ter que fazer uma avaliação, porque nós não paramos ainda para pensar em nomes de pessoas que vão poder assumir, enquanto que outros grupos já estão anunciando e tudo mais. Vocês já falaram que quando nós ganharmos, e ainda não pensaram no secretariado? Sim, mas é que para algumas pessoas isso tem servido como moeda de troca ou como barganha. Ah, tá. Então a gente tem feito a nossa campanha conversando com as pessoas. Assim que for confirmada a nossa vitória no dia 6 de outubro, aí sim a gente vai estar dedicado, não só por conta da transição, né, que tem o período de transição, mas aí sim a gente vai estar dedicado a poder pensar nesses nomes, avaliar com carinho e tudo mais. E a gente quer fazer, como eu bem disse, uma gestão voltada para cuidar das pessoas. Então, se depender de mim, e eu acredito que também é a opinião da doutora Nídia, nós não queremos aparelhar a prefeitura, nem fazer com que seja um cabide de emprego infinito. Nós queremos trabalhar pelas pessoas que votaram na gente e também pelas que não votaram, claro. Porque, obviamente, a gente vai ser eleito para governar para todos. Só faltava falar, nós somos mandatários apenas para quem votou na gente. Não. Não pode, né? Não pode. Você tem pergunta, Murilo? Sim.
Léo, voltando um pouquinho sobre o assunto que você mencionou no começo da violência contra a mulher, eu, como advogado, acabo vivenciando isso na minha profissão e é um assunto muito interessante. Quais seriam as medidas que vocês teriam para minimizar e, se possível, zerar esse tipo de situação? Porque, como meu pai mencionou, muita coisa hoje depende do Poder Judiciário, né? Então, a medida protetiva, ela não é que ela não funciona, mas não impede ninguém de fazer nada se a pessoa está mal intencionada, né? Então, eu gostaria de saber qual que seria uma medida que vocês teriam. Obrigado, Murilo, pela pergunta. Essa questão da medida protetiva, ela acaba sendo um fato porque você não tem ninguém para fiscalizar, né? Se tá a pessoa chegando ali tantos metros ou não. Mas veja bem, a prefeitura hoje, ela não tem nenhuma sala especializada para atender as mulheres vítimas de violência na delegacia, muito menos uma delegacia da mulher, que é o que a gente sonha. Para além disso, a gente também não tem um centro de acolhimento para as mulheres vítimas de violência, porque é isso, a mulher denuncia e depois essa história do volta para casa, porque muitas vezes a mulher vítima de violência ela é dependente do marido, ela não tem para onde ir, né? Às vezes a família não quer acolher, então a gente precisa ter um centro de acolhimento. E mais do que isso, tem o projeto das GCMs Guardiãs, que eu achei muito interessante e já está implantado em outras cidades, como em São Paulo, por exemplo, em que tem uma divisão da Guarda Municipal, que as próprias mulheres atuam nesse processo de proteção à mulher. Mas, paralelo a isso, a gente já tem o Botão de Pânico, que é uma iniciativa muito interessante, mas aí o Botão do Pânico precisa funcionar, a gente precisa dar condições para que a viatura de polícia, o guarda municipal, até mesmo a polícia militar chegue com facilidade no local, possa atender e que não seja tarde demais. Muito bem, Léo. Final. Eu agradeço sua presença, foi bem, conversamos legal, sabe? Você foi muito bem. Eu agradeço e desejo boa sorte para você. Eu agradeço, Badu. Eu confesso que eu estava um pouco nervoso no começo, porque eu disse, você é bem exigente com os seus entrevistados. Um pouquinho. E ainda mais eu que acompanho o seu programa, então foi mais fácil depois ir soltando. Inclusive, vocês estão de parabéns. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito importante aqui, de fazer esse registro histórico mesmo na cidade. O Nilson Araújo também faz um projeto muito bacana das biografias, né? Inclusive de desenhar as pessoas. É muito importante. A gente não tem como avançar no futuro sem preservar o passado e principalmente valorizar as pessoas que já passaram. E você é um grande jornalista, uma pessoa que contribuiu muito para a nossa cidade e eu estou muito feliz de poder ter passado pelo seu programa. Muito obrigado. E para o pessoal de casa, não se esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Meu sininho está ativado e eu recebo notificação de todos os vídeos. E comentar. Isso é muito importante. E a você que ficou com a gente, muito obrigado novamente pela sua audiência. E a gente volta num próximo Vamos Conversar. Muito obrigado.